julho de 2002. Hermione ergueu os olhos bruscamente e encontrou Malfoy olhando para ela da estrada. Ela estava cansada e com raiva demais para sentir vergonha de ser encontrada bêbada e chorando em um riacho. Cai fora, Malfoy, ela disse, batendo na água com a mão para que espirrasse em sua direção. Você está bêbado? Ele perguntou. Não, seu idiota. Estou sentada em um riacho totalmente sóbrio, disse ela revirando os olhos. Vá embora. Eu não quero falar com você. Eu não quero ver seu rosto desagradável. Se eu pudesse apagar sua existência de minha mente sem arriscar a ordem, eu faria isso em um piscar de olhos. Ela começou a chorar novamente. Puta que pariu, ele disse, olhando para ela com a mesma expressão de irritação que ele teve quando ele disse a ela sobre a mantícora indesejada que ele encontrou em posse. Granger, você não pode ficar sentada, chorando em um riacho, ele finalmente disse. Eu realmente posso, ela respondeu. Além de você, não há ninguém para ver. Eu já protegi a área. Nenhum dos trouxas virá ou me notará. Planejei meu colapso emocional com cuidado e você está estragando. Então, caramba, desligado. Sua cabeça estava muito pesada e ela deixou cair de joelhos. Estava ficando muito frio no riacho, mas ela estava determinada a não se mover até que Malfoy fosse embora. Houve um baque abafado e em seguida um aperto forte de repente fechou em torno de seu braço, e ela se viu sendo arrastada para fora da água. Solte! Ela deu um tapa no braço de Malfoy e chutou-o nas canelas enquanto tentava se soltar. Me deixe em paz. Você e Voldemort arruinaram minha vida. Não posso nem ocasionalmente me sentir triste com isso. Granger, sua idiota. Malfoy a puxou para seus braços e aparatou. Eles reapareceram na cabana. Ela olhou ao redor da sala atordoada, agarrando-se a ele para se equilibrar. Porque estamos aqui? Ela exigiu, sua voz vacilante enquanto ela se afastava e tentava se erguer. Eu odeio este lugar. Uma das famílias bruxas mais ricas de toda a Europa, e você me fez ir vê-lo nesta casa miserável. Como se eu já não estivesse bem ciente do desdém que você tem por todos nós, sangues ruins. Deus, por que você simplesmente não comprou uma casa de prostituição ou uma mina de sal e me fez visitá-lo lá? Eu disse que havia um tabu e você usou o nome do Lord das Trevas, Malfoy rosnou. É por isso que você não pode ficar bêbado na porra de um riacho, independentemente de quantos feitiços para repelir trouxas você lançar. Hermione piscou e olhou para ele. Eu te odeio, ela finalmente disse. O sentimento é decididamente mútuo, disse ele, olhando para ela com uma expressão de desdém. Ela caiu no chão. Eu te odeio tanto, ela disse. Eu já estava sozinho, e então você me exigiu e tornou tudo ainda pior. Pelo menos antes, se alguém se importasse o suficiente para me perguntar se eu estava bem, eu poderia dizer a verdade. Mas agora, eu não posso nem fazer isso. E agora, mesmo se vencermos, não terei nada pelo que esperar. Todos os outros estarão livres e eu ainda serei sua propriedade. Eu simplesmente vou ficar sozinho para sempre. Ela enterrou o rosto nas mãos e chorou de novo. Harry e Ron nunca vão me perdoar, disse ela, e todo seu corpo tremia com a força de seus soluços. Mesmo se isso vencer a guerra, eles nunca vão me perdoar. Seu choro diminuiu um pouco depois de vários minutos. Eu realmente não sei por que você espera que eu me importe. Malfoy olhou para ela com uma expressão indiferente. Ela olhou para ele. Você me trouxe aqui sabendo que eu estava bêbado. Se você não quisesse ouvir sobre isso, poderia simplesmente ter me deixado em paz, como eu disse várias vezes para fazer. Não vejo por que você simplesmente não vai se foder. Ele arqueou uma sobrancelha, me xingando e xingando tudo em um dia. Parece que finalmente cheguei a você. Eu me perguntei o que seria necessário para fazer você desistir de suas doces carícias e me dizer como você realmente se sentia. Sua expressão era provocadora. Cale-se. Ela rosnou antes de deixar cair a cabeça sobre os joelhos e se abraçar. Mas sério, estamos apenas arranhando a superfície, não é? Talvez eu deva listar todos que matei. Ele disse, andando lentamente ao redor dela com um sorriso malicioso. Havia vários trouxas primeiro, corridas de prática antes de eu voltar para a escola. Tia Bella disse que era necessário estar acostumada a matar antes de matar alguém que eu realmente conhecia. Então, Dumbledore... Ela se aproximou ainda mais e tocou as costas da mão dele nervosamente. Ela imploraria. Faria qualquer coisa para convencê-lo. Ele afastou a mão bruscamente de seu toque, e por um momento ela se preparou para sua irritação. Mas então ele pegou seu queixo e inclinou a cabeça para trás até que seus olhos encontraram os dele. Ele estudou sua expressão por um momento enquanto ela o olhava fixamente. Ele se inclinou em direção a ela até que ela pensou que ele iria beijá-la. Você é sempre tão pragmático.
Ela sentiu as palavras roçarem em seus lábios. Então ele soltou seu queixo abruptamente e se afastou. Seus olhos estavam brilhando quando ele notou sua confusão. Não morra, Granger. Eu posso sentir sua falta. Draco disse, sorrindo maliciosamente antes de desaparecer com um estalo. Filch quase nos pegou. Quando foi isso? Ele perguntou. Meu aniversário. Eu fiz 17 anos. Foi um dia antes de você matar Dumbledore. Sua mandíbula tremeu ligeiramente, e ela olhou para seus dedos enquanto eles traçavam um nó no chão. Eu era para ter estado no corredor no dia seguinte, dever de prefeito, para ajudar os primeiros anos. Mas eu estava com tanta ressaca. Eu dormi tarde. Muitas vezes me pergunto se isso teria feito alguma diferença. Não seria, disse ele. Sempre chorei desde então. Sempre. Não que eu fique bêbado com frequência. Costumo dizer coisas que irritam as pessoas. Você sempre faz isso, disse ele, dando-lhe um olhar aguçado. Eu digo mais coisas que irritam as pessoas, ela emendou. De qualquer forma, esta noite estava bêbado ou drogado ou abusando de poções. E o riacho? Eu não tenho para onde ir. Não posso ir a um pub. Ou se embebedar com qualquer pessoa da ordem. Não é como se Moody fosse um ombro para chorar. Potter e Weasley. Já que eles não sabem sobre você como eu explicaria alguma coisa. Ela não ia mencionar que os dois tinham saído sem ela para caçar horcruxes. Eu não posso acreditar que você não pode simplesmente me deixar em paz. Ela disse. Por que você estava lá? Tive a sensação de que você iria fazer algo estúpido. Chame de sexto sentido. Ela revirou os olhos. Eu não vejo por que você se importaria. Seu segredo morreria comigo. Tenho certeza de que você ainda encontrará uma maneira de conseguir o que quer sem mim. Tenho certeza de que qualquer pessoa que Moody enviou para tentar substituí-lo seria apenas mais irritante, ele disse com uma careta fraca. Pense nisso como um favor adicional ao seu pedido. Estou mantendo o curandeiro e a mestra de poções deles vivos. Ela bufou. Ela estava começando a se sentir incrivelmente sonolenta. A ideia de dormir a fez pensar em Colin. Lágrimas brotaram de seus olhos. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou. E agora? Malfoy disse enquanto os soluços dela diminuíam. Ele parecia entediado, mas quando ela olhou para ele, ele desviou o olhar. Ele a estava observando. Vou sonhar com Colin esta noite, disse ela com tristeza, apoiando a cabeça nos joelhos. Você estava delirando quando disse que poderia matar qualquer um. Você não consegue nem lidar com eles morrendo nas mãos de outra pessoa. Ele disse, balançando a cabeça com desdém. Hermione enrijeceu e olhou para Malfoy. Eu não acho que haja algo particularmente terrível em morrer. Eu sei que é uma guerra. Pessoas morrem meias, disse ela. O que me importa é a maneira. Você não tem ideia, Malfoy, de como é ter alguém morrendo enquanto você está fazendo tudo ao seu alcance para salvá-lo. Ele morreu lentamente, gritando o tempo todo, e eu estava tentando salvá-lo. Isso é o que me assombra. Todas aquelas mortes em minha mente, esse é o tipo que eles são. É por isso que eles me assombram. Eles estavam em minhas mãos. Eu estava tentando salvá-los e falhei. Ela engasgou ligeiramente e sua voz falhou com as palavras finais. Malfoy olhou para ela e pareceu considerar pela primeira vez. Por que Colin é tão importante? Você não estava perto. Por que essa morte ainda é tão significativa para você? Você viu mortes piores desde então. Ela hesitou. Ela nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Na verdade, faz anos que não. A morte dele foi o começo do fim de tudo, disse ela, olhando para baixo e notando um fio preso em sua camisa. Ela puxou impulsivamente e observou o tecido de malha apertar e amontoar até que a linha de repente se partiu e um buraco apareceu. Ela o consertou com um movimento de sua varinha. Ele foi a primeira pessoa que morreu inteiramente sob meus cuidados. Harry viu isso acontecer. E depois disso, percebi que o que a Ordem estava fazendo não era suficiente. Essa defesa não foi suficiente. E comecei a dizer isso. Mas Harry discordou. Para ele, morrer é a pior coisa. Ele está saindo. Então matar de qualquer maneira é mal. Defesa pessoal. Morte por misericórdia. Qualquer tipo. Isso, desacordo, nos enviou em diferentes direções na guerra. Nada foi o mesmo depois disso. É por isso que acabei curando enquanto todos os outros iam para o campo de batalha juntos. Um tanto irônico. Uma pessoa usando as artes das trevas no campo de batalha não é o suficiente para fazer a diferença. E mais trouxas. Você sabia que fui designado para encontrar seus pais? Você mesmo deve tê-los escondido porque não havia nenhum traço a ser encontrado, sem detalhes desleixados ou despedidas secretas como muitas dessas outras famílias de nascidos trouxas.
embora essa ignorância ainda não poupasse seus vizinhos. Bella ficou arrasada com o quão minucioso você foi. Hermione estava olhando para ele com horror. Então os Creeveys, e os Finch Fletchleys, e minha tia Andrômeda e seu marido Ted. Aquele era bem pessoal para Bella. Ter um nascido trouxa casado com a família Black era uma mancha. Continuou sendo seu mais sincero pesar por nunca ter matado Ninfadora, especialmente depois que se espalhou a notícia de que ela havia se casado com um lobisomem. Então depois disso, bem, os mortos tendem a sangrar juntos depois de um tempo, mas eu acredito que foram mais trouxas. Hermione podia sentir o calor de sua embriaguez se esvaindo enquanto Malfoy continuava falando, listando nome após nome familiar. O brilho de seus olhos prateados e a expressão fria em seu rosto enquanto ele continuava com sua voz arrastada e desdenhosa. Sabe, Malfoy, ela disse baixinho depois de um minuto. Você passa tanto tempo certificando-se de que tem um excesso de boas razões para odiá-lo. É estranho. Ele fez uma pausa e ela olhou para ele. Não é assim que os humanos funcionam, disse ela. Nossos cérebros estão programados para racionalizar as coisas, para que a culpa não nos coma. Nós nos desculpamos. Nós culpamos. Encontramos alguma explicação para nós mesmos que nos ajuda a dormir. As pessoas não se consideram vilões. Eles estão matando para proteger a si próprios, ou as suas famílias, ou a seu dinheiro, ou a seu modo de vida. Mesmo seu mestre, ele não pensa que é um vilão. Ele apenas pensa que é melhor do que todos os outros. Ele acha que merece governar sobre tudo. Quando ele tortura e mata trouxas, está tudo bem porque eles não são pessoas de verdade. Quando ele esculpiu runas em suas costas por horas, estava tudo bem. Você mereceu porque falhou com ele. Em sua mente, ele não é um vilão. Ele é um deus. Mas você realmente se acha um vilão. Você acha que merece ser odiado. Ela inclinou a cabeça para o lado enquanto estudava. O rosto de Malfoy ficou mais frio e fechado enquanto ela falava. Vou poupar todo o esforço, disse ela, e sua boca se curvou em um canto. Te odeio. Não exijo que você faça mais nada para me convencer. Te odeio. Mais do que qualquer outra pessoa além de seu mestre. Te odeio. Considero você parcialmente responsável por cada pessoa que morreu até agora nesta guerra e por cada pessoa que vai morrer. Você não precisa me convencer de que é um monstro. Eu já sei disso. Curar você quando está ferido não é por causa do meu coração sangrando. E não azarar você quando você está gravemente ferido não é sentimento. É simplesmente o último pedaço de decência que me resta. Todo o resto da minha bondade já foi destruído por você. Então, apesar do que você atirar na minha cara, não vou deixar você ficar com isso. Agora, vá se foder. Deus, era bom finalmente ter tirado isso de seu peito. Ela provavelmente se arrependeria de dizer tudo mais tarde, mas no momento ela apenas sentiu alívio. Malfoy sorriu levemente. Bom saber. Hermione se deitou no chão e olhou para o teto. Depois de vários minutos de silêncio, ficou claro que ele não iria embora. Ela desistiu de expulsá-lo. Ela foi dominada pelo desejo de falar. Ela se sentou no chão. Como você fica bêbado, Malfoy? Disse ela, virando a cabeça para olhar ele. Ele estava parado ao lado dela e olhando para onde ela estava sentada a seus pés. Ele pareceu surpreso com a pergunta. Mais silencioso e com mais raiva. Ela bufou. Claro. Deus me livre de ser qualquer coisa interessante. Eu não aceitei você como um bêbado chorão. Ele ergueu uma sobrancelha e conjurou uma cadeira, que montou ao lado dela. Ocorreu a ela que ele provavelmente não poderia se apoiar em nada. Ela se perguntou quanto teria doído tirá-la do riacho e depois aparatar quando ela estava lutando e tentando lutar contra ele. Eu não fui sempre, ela disse melancolicamente. Comunicativo sempre. Mas o álcool me emociona. Eu costumava ser um bêbado feliz. Eu estava simplesmente ridículo. Fui a uma festa onde o ponche foi cravado e fiquei muito esmagado. Harry teve que me silenciar enquanto ele e Ron estavam me arrastando pelos corredores. Eu estava rindo tão incontrolavelmente. Risadas apenas ricocheteando nas paredes. Ele teria sido a isca perfeita para atrair Colin de volta. Mas, ao invés de apenas ficar sobre o ferido Dennis e pegar os dois garotos, Draco o matou, humanamente. Possivelmente na esperança de que um irmão morto expulsasse Colin e poupasse sua vida. Hermione se sentiu pronta para desmaiar com a dupla percepção que a atingiu. Malfoy estava tentando poupar Colin, mas possivelmente de maior significado para Hermione, Malfoy não considerou aquele detalhe como redentor. Ele tinha certeza de que ela se tornara completamente estúpida de ódio por ele, uma vez que ela soube que ele estava envolvido. A admissão involuntária de que ele estava tentando deixar os meninos escaparem não era uma forma de se desculpar. Ela suspeitou que ele nem mesmo o registrou como tal.
Malfoy se considerava um vilão pelo que fez, o que implicava que ele não queria fazer isso. O que implicava que seu desejo de ajudar a Ordem poderia ser sincero e não apenas um meio para algum outro fim. Hermione tamborilou os dedos na bancada, pensativa, reavaliando mais uma vez tudo o que ela pensava que sabia sobre Draco Malfoy.